Vamos estudar competência 1. Especificamente, nós vamos estudar paralelismo, certo? Paralelismo, na verdade, não é a mesma coisa que estrutura sintática, mas não vai ser hoje que eu vou explicar para vocês a diferença não, senão a gente vai longe, viu? Então, hoje, especificamente, nós vamos estudar o paralelismo. Lembrando, vamos relembrar o que é o paralelismo, né? O paralelismo, na verdade, é a repetição da construção da oração que você utilizou anteriormente. Então, quando você coloca diversas orações, duas orações dentro de um período só, e uma está ali relacionada à outra, você precisa obedecer a mesma estrutura sintática da oração anterior. Então, alguns elementos que você utiliza na oração anterior, você precisa repetir na oração seguinte. É por isso que a gente chama de paralelismo. Por quê? São duas orações, duas construções que estão ali paralelas uma na outra, tá certo? E aí é por isso que quando você não faz essa repetição da mesma construção, você acaba colocando ali uma falha de paralelismo, ok? Então, o paralelismo, na verdade, é a repetição da estrutura da oração anterior. Isso de uma forma bem básica para vocês entenderem, viu? Isso aqui não é uma definição que está lá nas gramáticas, não, certo? Estou colocando aqui uma definição para que vocês compreendam de uma forma mais rápida. Aí vamos lá. Eu vou colocar aqui, né, como você vai construir, né, orações com o paralelismo correto, certo? E eu vou colocando aqui a maneira errada e depois eu mostro para vocês a maneira certa. Só um minutinho aqui, deixa eu tirar a Antônio daqui, porque não dá, não tem condição. Deixa eu sair daqui da tela, rapidinho. Voltei, meu povo. Já consegui tirar, Antônio. Então, deixa eu colocar aqui colocar aqui novamente para a gente continuar, viu? Então, vamos lá. Eu vou colocando aqui maneiras erradas, ou seja, falhas de paralelismo, e aí, a partir dessas falhas, eu vou mostrando para vocês qual é a maneira correta de você construir, né, essas orações. Então, vamos lá. Falhas frequentes, né? Frequentes de paralelismo.
A primeira delas é omissão de artigo. Vou explicar para vocês como é que isso acontece, certo? Como é que se dá essa omissão de artigo? Veja, quando você utiliza um artigo para construir uma oração, e dentro, né, daquela construção você precisa repetir aquela mesma construção da oração anterior, se você utilizou o artigo na oração anterior, você vai ter que utilizar o artigo na oração seguinte. Vou colocar aqui o exemplo para ficar claro para você. Vejam, gente, qual é a falha aqui, ó? É importante analisar o sedentarismo e má alimentação. Aqui a gente tem a palavra analisar, né? E a gente tem o artigo o. Por quê? Porque a pergunta é analisar o quê, né? O sedentarismo. Então, se aqui eu coloquei o, né? Eu coloquei o artigo o, e aqui eu vou colocar, enumerar, né, mais alguma informação, nesse caso aqui é uma enumeração, né? Vou adicionar mais uma informação, eu preciso pegar o artigo que eu coloquei aqui e trazer para cá. Mas, professora, aqui sedentarismo é masculino, má alimentação é feminino. Então, é só fazer o quê? Trocar o artigo. Então, você vai colocar o artigo A. Então, vejam que aqui eu tenho o artigo O, né? E aqui eu vou ter o artigo A. Se eu tiro, ó, é importante analisar o sedentarismo e má alimentação. Quando eu tiro, o que é que acontece? Eu tenho uma falha de paralelismo, tá? Então, eu tenho que colocar aqui o A, ok? Então, quando vocês forem fazer esse tipo de construção, eu já coloquei aqui nos exemplos, né? Já coloquei nos exemplos construções que vocês costumam usar nos textos de vocês, justamente para facilitar, tá bom? Então, lembrem-se sempre disso. Então, se você utilizou o artigo na oração anterior, utilize o artigo para colocar a construção seguinte. Às vezes, você nem vai adicionar outra oração, como nesse caso aqui não foi outra oração, você adicionou mais um termo, mas precisa colocar o artigo de qualquer forma. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no bate-papo. Então, vamos lá para a próxima. Além da omissão de artigo, a gente tem outras situações, que é a omissão de preposição. É quase do mesmo jeito da questão do artigo. A diferença é que, em vez de omitir o artigo, você omite a preposição. Vou colocar aqui também vejam. O que foi que mudou aqui, né? Vejam que o exemplo parece igual ao anterior, mas não é. Por que que não é? Porque analisar, né, precisa do artigo o, ok? Quando a gente vai colocar o complemento. Mas aqui, o devido, né, ele precisa da preposição a. Então, a gente fala sempre devido a algo, devido a alguma coisa, ok? Então, como eu coloquei devido ao sedentarismo, né? Então, aqui eu tenho uma preposição. Mas, professora, preposição? Ao não é a mais o, é a preposição, né? Mas o o, artigo, juntou, ficou ao. Então, tem uma preposição aqui, tem a preposição a, ok? Então, isso ocorre devido ao sedentarismo e à má alimentação. Aí vem um a aqui com crase. Por quê? Né? Porque aqui eu tenho o a, preposição, que é do devido a, né? E eu tenho o artigo a, que vem acompanhado a má alimentação, ok? Então, por causa disso, eu preciso colocar aqui um acraseado. Mas qual é o X da questão aqui? É que eu estou colocando
uma preposição nesse segundo elemento, porque eu precisei colocar no elemento anterior. Então, preciso colocar nos dois. Se não colocar, vai ser falha de paralelismo, ok? Vamos para a próxima. Às vezes, vocês não omitem a preposição, certo? Mas utilizam a preposição inadequada, certo? Colocam uma preposição na primeira construção e na outra construção vocês acabam colocando outra preposição diferente, ok? Então, quando você utiliza uma preposição diferente, além de ser uma falha de regência, vai ser uma falha também de paralelismo, certo? Então, utilização de preposição diferente da anterior, ok? Vou colocar aqui o exemplo. Isso contribui para a degradação do meio ambiente e com a escassez de recursos naturais. Quem sabe apontar aqui a falha? Deixa eu ver se vocês estão sabidos. Deixa eu subir aqui. Qual a falha aqui, minha gente, desse exemplo? E com. Exatamente. Exatamente. Estão sabidos. Ó, aqui, isso contribui para a degradação do meio ambiente, então eu tenho a preposição para, né? Aí depois eu não tenho por que colocar esse com, né? Por quê? Contribui para quê, né? Então, o para é a preposição que rege o verbo contribuir. Lógico que se eu utilizei na primeira construção, eu vou ter que utilizar também na segunda construção, ok? Vamos seguindo. Tem outra situação aqui também, que é também de paralelismo, uso inadequado de gerúndio. Esse vai surpreender vocês, né? Uso de gerúndio é falha de paralelismo? Vou mostrar para vocês que é. Pode-se observar pessoas desobedecendo as normas de segurança. Gente, isso aqui, lógico que está errado, certo? Agora, eu quero ver se vocês estão espertos mesmo, porque não é fácil de achar o erro aqui. Mas como eu já falei que é um erro de gerúndio, acho que vai ficar fácil. Mas não basta identificar o erro, eu quero que vocês tentem identificar o erro e digam qual seria a forma correta, para eu ver se vocês estão espertos mesmo. Estou esperando. Ninguém vai se arriscar? Não. Diz que não, direto. Pelo menos eu não. Tem aí. Parece que tá certo, não é isso? Luciana tá doida? Tá dizendo que tem erro aí? Não tem, não. Será? Tem. Até agora eu não vi, não. Achem o verbo no gerúndio. Cadê o verbo no gerúndio? É o desobedecendo? Desobedecendo. Desobedecendo. Pelo menos isso, né? Desobedecendo. Por que desobedecendo está errado, né? Veja, pode-se observar pessoas, não é pessoas desobedecendo, é pessoas que desobedecem as normas. Ok?
Então, evitem essas construções. Pode-se observar pessoas desobedecendo? Não. São pessoas que desobedecem, tá? É uma característica das pessoas e não uma ação das pessoas. Então, é pessoas que desobedecem. Gente, vocês têm uma mania de usar gerúndio para tudo. Para tudo. E o gerúndio, gente, ele só deve ser utilizado em situações específicas. Você não pode sair utilizando gerúndio em qualquer construção, por quê? O gerúndio, ele causa estranhamento e pobreza no texto de vocês. Então, quando você usa um gerúndio inadequado, o seu texto fica parecendo um texto falado, né, com marcas de oralidade. Isso contribui para que a linguagem não fique uma linguagem bem elaborada, bem formal, culta, né? Isso empobrece o seu texto. Então, só utilizem o gerúndio quando for realmente necessário e a gente utiliza sempre em situações específicas que eu vou colocar aqui para vocês nesse exato momento, tá certo? Quais são essas situações específicas, né, que a gente vai utilizar. Espera aí, deixa eu tirar minha telinha daqui. Toda hora eu tenho que mexer, por isso que eu paro. Vamos lá. Quais são os casos em que a gente vai utilizar, né, o gerúndio, né? Quando ele expressa uma ideia adverbial. Quem sabe dizer, quem é que sabe dizer o que é um advérbio? Ah, tem vários, de tempo, lugar. Muito bem, mas para que ele serve? Para que serve o advérbio? Eu penso que é para marcar, tipo a oração. Não sei. Para mostrar a forma, né? Dizer, não é realmente a forma, é a circunstância na qual, né, as coisas acontecem, né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, cheguei na sala apressadamente, né? Então, qual foi a circunstância na qual eu cheguei naquela sala? Eu estava apressada, né? Então, é para isso que servem os advérbios. E, no caso, que seria um adjunto adverbial, né? São expressões que têm a função de advérbio, que tem a função de indicar essa circunstância, certo? Então, vocês vão utilizar o gerúndio para indicar essas circunstâncias, certo? Eu vou colocar aqui algumas situações, certo? Que vai depender muito do sentido. Vocês vão utilizar para indicar causa, eu vou colocando os exemplos depois. Concessão. Vocês vão lembrando que vocês já estudaram isso, né? Condição. Meio. Tem um monte, não é só esses não, mas eu vou citar alguns. Modo. Tem. Vamos lá. Como é que eu posso construir, né, uma oração, né, fazer uma construção, utilizando o gerúndio, né, para indicar uma causa, né? Ó, sendo ainda novo, não fiz. Bom, veja. Sendo ainda novo, ó, sendo ainda novo, o que significa? Por ele ainda ser novo, né? Qual foi a causa dele não querer ir só? Por ele ainda ser novo, ele não quis ir só. Então, vocês podem utilizar nesse sentido aqui, o gerúndio, ok? De concessão, em qual sentido você vai poder utilizar? Não quis, sendo
sábio resolver as dúvidas por si mesmo. Ó, não quis, sendo sábio, né, já que ele era sábio, resolver as dúvidas por si mesmo, ok? Então, já que ele era sábio, ele não quis resolver, certo? Então, pode utilizar também nesse sentido. Vejam o sendo aqui de novo, ó, gerúndio, ok? Condição. Triunfarás querendo, ou seja, se você quiser, você vai triunfar, ok? Meio. O acusado defendia-se. Vocês estão copiando? Dizendo Sim. que, ó, de que modo o acusado se defendia? Dizendo isso, ok? Então, nesse caso aqui, pode usar sim o verbo no gerúndio, é o verbo aqui no gerúndio. Modo, ele fala cantando. De que modo ele fala? Cantando, né? Então, de qual maneira ele fala? Cantando. Tempo, proferindo estas palavras, a assembleia deu vidas. Vou colocar aplaudir para ficar mais senso comum. Proferindo estas palavras, a assembleia aplaudiu. Veja, quando eu coloco proferindo, eu estou dizendo assim que ele falou, assim que ele proferiu suas palavras, então eu estou indicando o quê? Tempo, ok? Eu só quero que vocês utilizem o gerúndio nessas situações, ok? Se não for nessas situações, não vai utilizar. É entendido? Sim. Pronto. Deixa eu ver se dá tempo de terminar aqui. Tem 8 minutos. Vê se dá para terminar essa parte teórica. Eu tenho alguns exemplos aqui ainda, mas eu acho que vai dar. Só tem 2 casos aqui, então, continuando. Então, saímos da questão do gerúndio, né? Vamos agora ver mais uma falha frequente de paralelismo. Vamos lá. Às vezes, a gente faz uma construção e a gente coloca 2 objetos para o mesmo verbo, 2 complementos para o mesmo verbo. E aí, quando a gente tem 2 complementos para o mesmo verbo, aquela construção que a gente utilizou no primeiro complemento, a gente vai precisar utilizar também no segundo complemento, certo? Vou colocar aqui o exemplo. Percebe-se que o aumento populacional interfere na quantidade, na qualidade tem um áudio aberto aí, eu estou ouvindo o jornal de vida dos idosos. E eu vou colocar já aqui a forma certa, viu? E que compromete a economia do país. Gente, preste atenção aqui.
Percebe-se que o aumento populacional interfere na qualidade de vida dos idosos e que compromete a economia do país. Isso é uma falha comum. Vocês falham que nem percebem. Aí, repare, ó, percebe-se o quê? Que o aumento populacional interfere na qualidade de vida dos idosos. Além disso, percebe-se o quê? Aí vem o outro complemento, o outro objeto, né? Se eu vou apresentar o outro objeto, eu tenho que colocar o quê novamente, ok? Então, não são dois objetos? Os dois não estão se referindo ao percebe-se, né? Eu percebo duas coisas. Eu percebo o aumento populacional que interfere e eu percebo também que ele compromete a economia do país. Então, eu estou fazendo duas percepções, ok? Então, se na primeira eu coloco o quê, consequentemente, na segunda eu também preciso colocar o quê. Vocês colocariam sem o quê, tranquilamente, que nem iam perceber. Ó. Percebe-se que o aumento populacional interfere na qualidade de vida dos idosos e compromete a economia do país. Falha de paralelismo. O quê? Professora, Oi? e se botasse assim, percebe-se que o aumento populacional interfere na qualidade de vida dos idosos, vírgula, comprometendo a economia do país? Aí, veja, já vem o negócio do gerúndio de novo. A forma correta é essa, certo? Bora evitar gerúndio, ok? Agora é assim, ó, preste atenção. Também tem que ter cuidado para não ficar com o excesso de quê? O gerúndio não é que eu vou dizer, ai meu Deus, agora ninguém vai usar gerúndio mais. Não, não. Até porque, em alguns casos, a gente precisa usar o gerúndio para realmente tirar o quê, né? Só que nesse caso, o que é que você tem que prestar atenção? Se você está colocando dois objetos para o mesmo verbo. Se for dois objetos para o mesmo verbo, você vai precisar repetir o quê? Infelizmente, certo? Eu sei que a gente tem esse problema com relação à repetição do quê, e não é legal mesmo a repetição. Mas nesse caso aqui, que os dois estão se referindo ao mesmo verbo, certo? Não dá para colocar o verbo no gerúndio, a não ser que tivesse outro verbo e outro complemento do verbo, certo? Mas dois complementos de um verbo só, vejam que os dois, nas duas situações, estão se referindo ao percebe, ok? Então, não dá. Formas verbais diferentes. Isso é bem comum. É necessário que o governo promova campanhas e direcionar, vou colocar errado, verbas. Observem. Aqui eu coloco assim, é necessário que o governo promova campanhas. Aí eu coloco promova, né? Presente do subjuntivo. Promova. Promova campanhas e direcionar verbas. Aqui eu tenho um verbo, né, no infinitivo. Ele não está ele não está nem conjugado, é um verbo no infinitivo. Então, se aqui eu coloquei presente do subjuntivo, aqui eu tenho que colocar presente do subjuntivo de novo, certo? Direcione verbo, certo? Os dois verbos agora, ó, no presente do subjuntivo, ok? Certo, meu povo? Copiem aí, tem 2 minutos. Era só isso, tá vendo? Deu tempinho certinho. Copiaram? Pronto. Sim. Sim. Pronto. Foi esclarecedor? Sim. 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 Eu estou pensando, minha gente, na semana de oficinas, depois eu vou conversar com vocês, né, sobre isso, em fazer, na parte de competência 1, fazer paralelismo, estrutura sintática e vírgula. Esses três. O que vocês acham? Top. Sim.
Ótimo. Maravilhoso. Muito bom. Nossos problemas. São os problemas de vocês. Resumiu tudo. São as falhas frequentes de vocês, né? Então, acho legal abordar isso. Mas aí depois a gente conversa, né, sobre isso. Vou pedir depois umas ideias a vocês. Enfim. Gente, eu vou encerrar aqui para a gente voltar, tá bom?